Deus, Pai, é uma gratidão muito grande que temos em nossas almas, em estar de volta aqui nesta noite, para ouvir mais de Sua palavra. Senhor, é uma gratidão muito grande o Senhor nos dar mais esta chance. Eu me lembro daquele personagem que contraiu o vírus da AIDS, e aí ele foi perguntado: como você se sente cada dia que o sol nasce para você? Ele disse: eu sinto gratidão em Deus me dar mais um dia para mim poder viver, porque a AIDS é uma doença que mata. Eu sei que vou morrer, mas cada dia que eu levanto, vejo o sol se abrir para mim, eu agradeço a Deus por mais um dia que Ele me deu. E o irmão Brano, profeta, nos fala na mensagem a queda dos Estados Unidos. Ele disse: devemos viver cada dia como se fosse o nosso último dia de vida. Ele disse: eu prego cada sermão como se fosse meu último sermão. Ó Deus, ajude-nos a encarar a vida assim, para assim fazer com mais critério, com mais qualidade, com mais dedicação. Sim, Pai, viver cada dia como se fosse o último dia de nossa vida, quer dizer, aproveitar bem cada minuto, cada segundo, para que assim possamos desfrutar bem, com consciência do que o Senhor tem nos dado. Com o perdão de nossos pecados, pedimos, ajude-nos, fale conosco nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. Vamos dizer juntos: o Senhor é a nossa força. Mais forte. O Senhor é a nossa força. Mais forte. O Senhor é a nossa força. Amém, 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 amém. Nós vamos ter 2 hinos que foram ensaiados. A irmã Noemi, a irmã Calil, a irmã Larissa Oliveira Verdadeira. Vamos, fica ali. E depois a irmã Noemi, irmão Samuel, a irmã Artemísia, Dia a Dia. Fiquem prontos, vamos começar já, para nós ganharmos tempo, não é? Irmã Noemi, irmã Calil, irmã Larissa Oliveira Verdadeira. Noemi Calil? Não é uma outra não é 2 só. É porque nós temos 2 Noemi, uma é Noemi Calil. Tá, Noemi Calil e Larissa, as 2 adolescentes. Oliveira Verdadeira. Como é que elas são ainda? Como é que chama? Calouro, amador ou profissional? Mas vamos ouvir. Não tá frio, né, irmão? Não tá calor, não. Vamos ouvir Oliveira Verdadeira, bem bonitinho. Vocês são meninas bonitas, cantam bonito, né? Bem afinadinho. Vamos lá? Oliveira Verdadeira, para esse povão maravilhoso ouvir com ações de graças. Quebrado e o zambujeiro ali foi enxertado. Essa oliveira é o meu Jesus, foi nele enxertado. Hoje tenho luz, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira,
oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Zambujeiro bravo, não dá frutos bons. Assim era eu no meu coração, mas porém um dia tudo transformou. Eu fui enxertado no meu Salvador, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligado na oliveira, de todo o coração. Posso eu dar frutos e dar frutos bons, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém, amém, amém. Pena que Mombim não viu que a sanfoninha estava mais alta. Você tá aí para isso, homem. Eu puxou aí, hein? Preso, ele tem uma cadeinha ali, ó. A hora de cantar, as vozes tem que sobressair dos instrumentos. Os instrumentos só sobressaem no intervalo, né? O irmão tá aí com um aparelhinho na mão aí para corrigir essas coisas, viu? Vamos para o próximo hino. Noemi, agora é Noemi, né? Agora é Noemi, irmã Noemi. A outra é Noemi Calil também, não é? Noemi, Samuel e Artemísia, dia a dia, trio. Vamos ouvir também com ação de graças. Dia a dia, em todos os momentos, força encontro em lutas.
uns minutos o outro acompanha. Os tocadores, me ajude, gente. Hã? Ah, é o problema do som lá? Meu pai. Como é que nós vamos fazer, hein? É a melhor mesa que existe, nós compramos, do Brasil. E deu problema. Isso não pode acontecer. Isso não pode. Vocês têm que vir antes do culto, testar microfone por microfone. O outro hino foi a mesma coisa. A menina começou a cantar depois que a outra entrou. Não pode acontecer isso não. Vamos de novo, irmão, vamos de novo. Todos juntos. Não fica feio, fica feio. Vou gravar um hino assim, fica feio na fita. Bem bonito, vamos. Vocês são bonitos, cantam bonitos. Dia a dia, em todos os momentos, força encontro em lutas ou labor, pois de Deus recebo sempre alento. Que razão terei eu pra temor? Deus que é bom e sabe compassivo, cada dia dá-me o que é melhor. Uma dor e logo um lenitivo, luta e paz eu sinto em derredor. Cada dia Deus está bem perto e conselhos dele posso obter. Segurança e auxílio em tempo certo me concede pelo seu poder. Com carinho Deus protege e guia, qual zeloso Pai os filhos seus. Dar-te-ei poder a cada dia, é a certeza que Ele ofereceu. Quero, ó Deus, em cada sofrimento confiar em teu cuidado e amor, e com fé eu permaneço atento às promessas tuas, meu Senhor. E que eu possa em lutas, dores, trevas aceitar, ó Deus, de tua mão, um a um os dias que me entregas nesta minha peregrinação.
que coisa linda! Um hino bem cantado traz cura divina. Deus abençoe vocês, irmãos. Continua cantando bonito assim. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Após a leitura da Bíblia, teremos o conjunto cantar o hino Bíblia. Bíblia. Ame a Bíblia. Ensine seu coração a amar a Bíblia. Você sabia que essas coisas cabe a nós ensinar? Cabe. Leia o Salmo 103 para você ver. Davi ensinando a sua alma bem dizer ao Senhor. Cabe a nós ensinar a nossa alma, ensinar nosso coração, ensinar nosso espírito a amar as coisas de Deus. Davi ensinando a sua alma, bem dizer ao Senhor, Salmo 103, bendiga a minha alma. Ele estava conversando com a sua alma. Bendiga o nome do Senhor, pois é Ele que perdoa as suas transgressões, sara as suas feridas. Então, nesta noite, vamos aprender a amar mais a Bíblia. Amar mais a Bíblia. 1 Coríntios 10, do verso 1 ao 13. Paulo escrevendo, dizendo: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, falando de Israel, estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, creu no profeta, na nuvem no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual que descia para eles, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, aquela pedra jorrava água, e a pedra era Cristo, o tipo de Cristo. Mas Deus, verso 5, não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Está lá em Números 25, na festa de Peor, de Balaão, Caiu num dia 23 mil, por causa da prostituição dos filhos de Deus com as filhas dos homens. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes, picaram eles. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e ficou sem impunidade, e pereceram pelo destruidor. Aí o 11, ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para ser lido e passar por cima e esquecer delas. É assim que está escrito? Vamos ler direito o verso 11. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, aquele é eu, é você, viu? Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana. Você diz, estou sendo tentado, mas é coisa do barco. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis suportar, Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Pai, confirma a Tua palavra em nossos corações, nos vivificando adentro de nossas almas, em nome de Jesus, amém. Bíblia, cante, irmãos, assentai-vos, irmãos. Bíblia, livro de Deus, vinda do céu, chegaste a mim.
Bíblia, quem não te esquece e permanece, contigo vai. Bíblia, que nos perdoa, em ti ecoa a voz do Pai. Bíblia, teu conteúdo pra mim é tudo, fonte de vida. Bíblia, em ti eu creio, quando a leio, fico feliz. Bíblia, ó Bíblia Santa, tu me levantas se eu cair. Bíblia, de amor profundo, daqui do mundo, faz-me subir. Bíblia, ó Bíblia Santa, tu me levantas se eu cair. Bíblia, de amor profundo, daqui do mundo, faz-me subir. Aleluia, ela é nossa amiga. A Bíblia Sagrada é a nossa amiga. Aleluia. Em quaisquer circunstância que você estiver, ame a Bíblia, leia a Bíblia, e ela te tirará dos seus apuros, seus momentos difíceis. Ensine seu filho a amar a Bíblia. Ensine sua família. É o único livro que pode nos resgatar, é a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Ela não somente contém a palavra de Deus, como ela é a palavra de Deus. Tiaguinho, é bom te ver aqui, Deus te abençoe. Tiaguinho, sua esposa, não é? Você já trouxe a mudança? Está passando da hora, nós te emprestamos um ano só, você já faz 7 anos que está lá em Rio Preto. Tiaguinho é nosso filhão, nós amamos, menino bom, presente que Deus te deu, viu, irmã? E a irmã também é um presente que Deus deu para o irmão Tiaguinho. Mas nós amamos, menino muito bom mesmo, essa família, esses meninos maravilhosos. Mas vamos aqui, Cristo é revelado em sua palavra. Vamos falar sobre o valor da Bíblia. Tudo depende da forma que você encara a coisa. Se você encara o livro do Sócrates como tudo para você, vai ser tudo para você. Só que você vai terminar o fim da sua estrada decepcionado como ele foi. Quando a morte chegou na porta dele, ele teve que declarar: sei que nada sei. E qualquer outro livro, se você for tomá-lo como seu absoluto, vai ser. Só que vai chegar a uma decepção. Mas se você tomar a Bíblia, você pode ler de Gênesis, Apocalipse, todos aqueles que tomaram ela como seu absoluto,
nas horas dos apuros, o Espírito que a escreveu entrou em cena e salvou aquele e ajudou. Quantos aqui têm sido ajudados pela Bíblia? A Bíblia é a nossa mãe. Mãe Bíblia. É o nosso pai. É a nossa bússola espiritual do viajor. Quer ser feliz, seja amigo da Bíblia. Quer ser infeliz, seja inimigo da Bíblia. Mas veja, o profeta fala a mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 33, a seguir ele disse: eu estava viajando com um homem há não muito tempo atrás, e ele disse, pense nisso, ele disse, nós aqui nessa terra, da maneira que somos, e somente sabemos ou somente podemos dizer que somos salvos por certa fábula judia chamada Bíblia. Fábula quer dizer mentira, não é? Quer dizer mentira. Esse homem dizendo isso para o profeta. Nós só podemos dizer que somos salvos através dessa fábula que veio lá da Judéia. A Bíblia, João 4:22, a salvação veio dos judeus, né? Por essa fábula judia chamada Bíblia. Eu disse, Senhor, um cristão quando ouve afirmações esquisitas como esta, arrepia até o sola dos pés, não é? O profeta, como amava essa Bíblia, ele disse, Senhor, se fosse baiano dizia, oxente, né? Senhor, se fosse mineiro dizia, uai, Senhor, eu não sei como você diz isto, mas eu não creio que seja uma fábula judia. Eu disse, ele disse, bem, você ora. Eu disse, aqui você ora. Ele disse, eu pedi por fulano de tal e certas coisas e não recebi. Ele disse, é a razão pela qual eu chamo de fábula, porque eu pedi por fulano de tal e não recebi a resposta. Eu disse, é porque você ora errado. Você ora com espírito arrogante, querendo que Deus cumpra a sua vontade. Deus está obrigado para com a vontade dele, não para com a minha. O Brana diz, você ora errado. Por isso que você está decepcionado assim. Nunca devemos orar para mudar a mente de Deus. Nós devemos orar para mudar nossas mentes. A mente de Deus não necessita de nenhuma mudança. Vem, ela é correta. Eu disse, não para o que você ora. Eu sei de um jovem rapaz católico que certa vez tinha um livro de oração e dizia orações e para que sua mãe vivesse, e ela morreu. E ele jogou o livro de orações no fogo. Bem, ele vê você, eu estou com um livro de orações, mas de qualquer maneira, você toma atitude errada. Você está tentando dizer a Deus o que ele deve fazer. Não é por aí. Criatura nunca pode ter arrogância de querer ser maior do que o Criador. Mandar, Criador, o Senhor tem que fazer isso. Não, ele faz aquilo que ele acha melhor. Nem sempre o que nós pedimos é o que nós necessitamos. Nem sempre. E você está pedindo doidinho para casar com a Chiquinha, quando Deus quer que você case com a Toinha. Ele sabe que a Toinha vai ser melhor para você, combinar melhor com o seu gênio, mas você fica tentando a Deus querendo casar com a Chiquinha. E coisas como esta, não é? A oração deve ser, Senhor, transforma-me para que eu esteja de acordo com a tua palavra. Quem tem que mudar sou eu. O Senhor está certinho, o Senhor é meu Criador. Eu sou o vaso, o Senhor é o oleiro.
molda-me, faça de mim aquele vaso que te honra. Não é eu que tenho que editar normas para o Senhor, é o Senhor que edita normas para mim. Me ajude a segui-las, ser humilde. Não tente mudar a mente de Deus. E você ora dizendo: Deus, me ajude a estar de acordo com a tua mente. Deixa-me ser transformado de acordo com a tua mente. Tu transforma-me, transforma a minha mente de acordo com a tua mente, com a tua palavra, com a tua vontade. Isso é submissão. Isso é ser cordeiro. E a tua vontade, Senhor, onde eu posso ver ela? Está escrita aqui nesse livro, Bíblia. A vontade de Deus está impressa, escrita aqui nesse livro. Quer descobrir a vontade de Deus, como ser um crente, como ser batizado? Está aqui, ó. Quer descobrir a vontade de Deus, como você pode realizar um casamento correto? Está aqui, ó. 2 Coríntios 6. Julgo igual. Quer descobrir a vontade de Deus, como ser um bom patrão? Está aqui. Como ser um bom empregado? Está aqui. Como ser um bom marido? Está aqui. Como ser uma boa esposa? Está aqui. Como ser um bom cristão? Está aqui. Tudo que nós precisamos está aqui nesse livro. Oh Deus, me ajude a valorizar mais esse livro. Nós somos o povo mais rico da terra, gente. Esse livro não é um compêndio de ética humana. Esse livro é o livro de Deus. E nele só está escrito coisas para o meu bem. Não tenha a Bíblia como seu inimigo. Tenha a Bíblia como sua amiga. Se ela te corta, te retalha, mas é desejando seu bem, é para tirar as escórias, tirar o carnal, é para fazer aquela circuncisão. Não me deixe ir até que tu venhas a mude a minha mente e ajusta exatamente como com a tua mente. Não me deixes ir, não me deixe morrer, sem que primeiro minha mente, meu espírito seja ajustado com o teu espírito. Porque se eu morrer sem este ajuste, eu não vou para a sexta dimensão, vou para a quinta, para a região dos perdidos. Porque é assim na terra como no céu. Como é que você pensa em morrer? Ninguém pensa em morrer, não é? E é uma coisa que deveríamos pensar. Eu vou pregar uma mensagem um dia aqui sobre isto. Você vai morrer um dia. Irmão Brana falou isso. Porque se nós pensarmos assim, nós cuidaremos mais do nosso hoje. Nosso estado de espírito, emocional, conjugal, comportamento. Não é porque minha carne deseja coisas que sou obrigado a dar para ela. Às vezes o Salmo 66, verso 18, se eu atentar para a iniquidade da minha carne, Deus não me ouvirá, não é? Então, quando a minha mente estiver ajustada exatamente com a tua mente, então eu crerei em cada palavra que tu escreveste. Você quer ser um crente bom mesmo? Tenha sua mente, seu espírito, mente trata de espírito, ajustado com cada palavra de Deus. E tu disseste lá que tu farias com que tudo operasse junto para o bem daqueles que te amam. E eu te amo, Senhor. Tudo está contribuindo para o bem. A Bíblia, ela é um livro profético. Ela é um livro escrito. Deve ser o nosso absoluto. Cada denominação é uma conclusão para os seus crentes. Cada igreja. Você conversa com seus seguidores ali,
Eles dizem assim: isso é o que diz a minha igreja. É uma conclusão para eles. O profeta disse: mas para mim e para os que espero estar dirigindo a Cristo e para Cristo, a Bíblia é a nossa conclusão. Aleluia! A Bíblia. Não importa, porque Deus disse que toda a palavra do homem seja mentira e a minha verdadeira. E eu creio que a Bíblia é a conclusão de Deus. Não importa o que os outros dizem, ela é a conclusão. A incredulidade do incrédulo não tira a veracidade da Bíblia para o crente. Não espere você, o incrédulo, dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele nunca vai dizer. Mas o crente crê. A Bíblia não é um livro de sistemas, não, Senhor. Não é um livro de sistemas, nem de código de moral. A Bíblia não é um livro de sistemas como tantos sistemas e assim por diante. Não, Senhor. Ela não é um livro de moral, não, Senhor. Ética, coisa assim. Ela não é. Ela não é nem mesmo um livro de histórias, uma historinha da Bíblia, ou um livro de teologia, pois ela é a revelação de Jesus Cristo. Ela é Deus em forma de letra. E se você amá-la e comê-la, alimentá-la, ela se torna Deus em você. Aleluia. Veja, está escrito em Hebreus 1. Então a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. Ela foi escrita por profetas. Hebreus 1 diz: no princípio Deus, havendo falado muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo seu Filho Jesus Cristo. Que eram os profetas? Todos eles colocados juntos. Então vamos ver lá. Jesus era Malaquias, Jesus era Jeremias, era Isaías, era Elias. Tudo que eles eram estava nele. Tudo que você é, tudo que eu sou, está nele. Palavras, testemunho de palavras. Então não é um livro de sistema, um código de éticas morais, nem mesmo um livro de história ou um livro de teologia. Não é, mas ela é uma revelação de Jesus Cristo. Deus, Ele mesmo revelado de palavra a carne. De palavra a carne. Você é a carne de Deus. Você é a carne de Deus. Aleluia. Isto é o que ela é. A Bíblia é a palavra de Deus em carne. Carne de quem? Carne do boi, do jumento? Na carne sua, na carne da igreja. Você é a carne onde Jeová mora, onde mora a deidade. Já pensou nisso? Isso é grande demais. Deus é a palavra. Jesus sendo carne é uma revelação de como Deus, a palavra, foi manifesta na carne humana e revelado a nós. E isso é porque Ele se torna um filho de Deus. Ele é uma parte de Deus. Você compreende isto? Agora a coisa está com você. Agora é você. Foi um homem ungido. Agora é uma igreja ungida. A Bíblia, tudo que ela disse, é aquilo que ela disse. Na mensagem Sinais Escriturísticos do Tempo, parágrafo 30, o profeta diz assim: eu recordo, há não muito tempo atrás, em Louisville, Kentucky, onde eu morava, do outro lado do rio de Indiana, eles tinham uma baleia ali em um vagão na plataforma, uma baleia presa, não é? Certo riquezinho, que vem de riqueta, que tinha mais inteligência do que sabia como controlá-la, disse:
Agora vocês ouviram a velha fábula quer dizer mentira, né? A velha fábula da baleia engolindo a Jonas. O riquezinho com a baleia ali dentro de um reservatório, querendo desafiar a Bíblia para o povo. Vocês ouviram a velha fábula da Bíblia falando que uma baleia engoliu a Jonas? Ele apanhou uma bola de beisebol, uma bola, mais ou menos tamanho da cabeça humana, colocou no estômago da baleia. Ele disse, veja aqui, disse, é uma bola de beisebol, não passa por aqui. Ele disse, a velha fábula de Jonas ser engolido pela baleia. Ele disse, é só uma fábula, aquilo foi muito para eu. O profeta disse, ouvindo aquilo, ele disse, aquilo foi muito para eu engolir. Aquele riquezinho falando, colocou aquela bola ao lado do estômago da baleia, disse, não passa na garganta dela. A Bíblia é uma fábula. Irmão Branham disse, isso foi muito para eu engolir, para mim ficar calado. Um cristão, irmão, é como nós lemos hoje de manhã em Ezequiel 33. Ele é um atalaia. Ele não aguenta ficar calado quando ouve uma mentira que fere a Bíblia. Quando fere a Bíblia, ele abre a boca sem pensar duas vezes. Ele é um atalaia de Deus. Certo é certo, errado é errado. Ombrana disse, aquilo foi para mim algo difícil de eu engolir. E eu levantei no meio da multidão lá que estava assistindo aquele espetáculo daquele rapazinho. Eu disse, só um momento, senhor. Ele explicou aquilo, disse-me quão impossível era para um homem passar por aquela garganta. Eu disse, você faltou em ler a Bíblia. Você faltou em ler a Bíblia, por isso você está dando essa explicação do seu jeito aí. Senhor, aquilo não é uma fábula, é a verdade. Leia. Veja, aquele rapaz não leu, mas nós lemos, né? Abra sua Bíblia lá em Jonas. Jonas 1,17 para você ver. Corre. Jonas é um livro muito fácil de você achar. Ele fica entre Gênesis e Apocalipse. 1,17. Corre aí, irmão Edilson, já achou? Leia bem alto para mim, irmão Edilson, bem alto. Jonas 1,17, o senhor está procurando lá em Gênesis ainda? Então eu vou ler aqui, ó. Jonas 1,17. Quando o irmão Brando disse para aquele riquetinho lá, o senhor está falando isso porque o senhor não lê a Bíblia. O senhor está indo por informação de terceiro. Leia a Bíblia que o senhor vai entender. A Bíblia não diz que foi uma mera baleia, um peixe normal. Veja, Jonas 1,17. Preparou, pois, o Senhor. Veja, Deus preparou. O Senhor preparou um grande peixe. Não falou nem que era baleia. Nós aqui montamos, falamos, o maior peixe da água é baleia, deve ser uma baleia, né? Isso tornou uma história. Mas ele preparou um grande peixe. Se era grande, é porque cabia a cabeça de Jonas, o corpo de Jonas, na garganta dele. Preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Pronto. Irmão Brana respondeu aquela menina cristã. Veja a diferença do cristão e do não cristão. A menina cristã encontrou aquele rapaz séptico, incrédulo. E o rapaz viu ela com a Bíblia e disse, você é daquelas que crê que nesta Bíblia? Ela disse, eu creio até na capa dela. Ele disse, você crê que naquela fábula lá, que a baleia engoliu a Jonas? Ela respondeu para ele, olha, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu creria. Porque eu creio na Bíblia. Ele disse, como é que você pode provar que foi a baleia que engoliu a Jonas? Ela disse, quando eu chegar do lado de lá, no céu, eu vou perguntar para o irmão Jonas, ele vai confirmar isso para mim. Ele respondeu, e se Jonas não estiver lá? Ela disse, então o senhor lá no inferno vai procurar por ele lá. Nada atrapalha a fé de um crente. Nada atrapalha a fé de um eleito.
Nós não estamos seguindo a Bíblia como Maria vai com as outras. É por revelação. Glória a Deus. Quando eu disse para ele que ele não lia a Bíblia, chamando a Bíblia de fábula, ele olhou para mim e disse: quem é você? Eu disse: eu sou o reverendo Brana, moro do outro lado do rio ali. Ele disse: eu sei, é um pregador que crê naquilo, né? Eu disse: como? Com todo o meu coração. Aleluia. Com todo o meu coração eu creio nessa história. Veja, ele disse: bem, você sabe, ele disse, veja aqui, Senhor, não discutindo, eu admiro a sua posição e assim por diante, mas disse, cientificamente, aí puxa ciência. Você quer misturar ciência com Deus, você vai se embaraçar todo. Ciência e Deus é como o norte está longe do sul. Tem nada a ver. Ciência fala do humano, Deus fala do que está acima do humano. Nós não cremos na Bíblia de uma forma científica, nós cremos na Bíblia por revelação. A ciência reprova a Bíblia, mas o cristão crê na Bíblia. Sem explicar. Você vai explicar a Deus? A gente explica, é uma coisa menor do que a gente. Uma coisa menor do que a gente explica. Mas uma coisa maior do que a gente, você vai querer explicar? Você está perdendo seu tempo, rapaz. Você não pode colocar nem mesmo sua mão em sua garganta, o rapaz disse. Não cabe, a gargantinha dela, da baleia é pequena, não cabe nem a mão fechada. Eu disse: Senhor, você não lê a Escritura corretamente. A Bíblia diz que este era um peixe preparado e especial. É que o senhor vem de mentira, então vem tomando a mentira como verdade. Uma mentira repetida 1000 vezes passa como verdade. Mas a Bíblia não diz que era um peixe normal, era um peixe especial. E o senhor não crê que Deus pode criar entre 1000 baleias, 1000 peixes, um peixe especial? Isso é certo. Deus disse que Ele preparou um peixe. Preparou. Se Deus preparou, gente, Ele não preparou para criar eu, para criar você e não criou? Um ser diferente de todos os animais. Nós temos o pé do urso. Uns parecem um pouco com macaco, mas não é macaco. Mas Ele nos criou totalmente diferente de toda a criação. E nos criou. Ele não poderia criar um peixe grande para engolir Jonas? Gente, Deus é maior do que qualquer cientista. Ele era um peixe especial. Eu creio que o que Deus diz é a verdade. Você crê também? O que a Bíblia disse é a verdade. Esse era especial com seus óculos. O rapazinho franziu seu nariz 2 ou 3 vezes e seguiu com a sua palestra. O Brana cortou ele na palestra. Um espertalhão. E todos riram. Seu peixe especial. Deus preparou um peixe para engolir Jonas. Eu creio nisso, o profeta disse. Eu creio nisso de todo o meu coração. Você crê? Amém. O crente crê sem procurar explicação. Agora aqui Jonas, lá embaixo na barriga daquela baleia, com as suas mãos e pés amarrados lá dentro, entre as algas que a baleia tinha comido, no seu estômago, Jonas estava lá no meio, todo preso lá, né, no estômago dela, deitado no vômito da baleia. Agora eu sempre ouvi as pessoas dizerem: eu recebi oração ontem à noite e a minha mão não melhorou, ela continua aleijada, eu ainda estou com dor no estômago, meus olhos, eu não vejo bem ainda. Que coisa. Então gritar com
Se alguém teve um caso de sintomas, ele deve ter dito: se ele olhava para esse lado, Jonas lá na barriga da baleia, né? O profeta está explicando aqui que às vezes nossos problemas nós reclamamos demais, mas ele diz que nenhum de nossos problemas são piores do que o de Jonas, que o que restava para Jonas ali era somente ser derretido na barriga da baleia, morte. Mas mesmo lá ele continuava crendo em Deus. Veja, se ele olhava para esse lado, era barriga de baleia. Se ele olhava para aquele lado, era barriga de baleia. Para todos os lados que ele olhava, era barriga de baleia. As suas mãos estavam amarradas, presas por trás, que entra um aperto, né? Ele estava na barriga da baleia, no fundo do mar, provavelmente a 40 braças de profundidade, no fundo do mar. Agora você fala de sintomas e o chama de apóstata, mas você sabe que ele disse? Eles são presunçosos em dizer isso. Eu não quero nem mesmo olhar para eles, os críticos, mas uma vez olharei para o teu santo templo, Senhor. Lá na barriga da baleia, Jonas lembrou da oração de Salomão quando construiu o templo, quando Salomão orou e disse: seja em quaisquer circunstância que alguém estiver, e quando orares, lembrares aqui do templo, que o Senhor ouça desde o céu suas orações. E lá na barriga da baleia, eu não sei se ele estava de atravessar, de cumprir, de não sei, e de costa, direção ao templo, mas ele estava em espírito, ele se ligou lá no templo. Houve uma pergunta uma vez: como é que é, pastor? Esses bancos aqui da frente, por exemplo, as irmãs no culto de oração, os irmãos, é pecado orar com as costas viradas para o altar? Isso não tem nada a ver, gente. O importante é seu espírito estar ligado a Deus. Seu espírito estar ligado a Deus. Tudo bem, tinha a tradição dos judeus que eles só oravam em direção ao Oriente, ao templo. Mas agora o templo é Deus, é a palavra. Você tem que orar em direção a Ele, que é o templo, que é Deus, que é a palavra, em espírito. Você fala de sintomas de apóstata, mas Deus pôde ouvir a oração daquele, entre aspas, apóstata, viu? Agora Jonas sabia que quando Salomão dedicou o templo, ele orou e disse: Senhor, se teu povo estiver em problema em qualquer parte e olhar para este santo lugar, então ouvirás o céu. E para um homem que se apostatou, ele tinha muita confiança na oração, pois fez uma oração. Quanto mais não há nenhum de nós naquela condição nesta noite, e Jonas, não há nenhum de nós com aqueles tipos de sintomas, e no entanto olhamos para os nossos sintomas e temos eles como monstro diante de nós. Por quê? Se ele pôde ter tal confiança na oração de um homem que se afastou, e nos foi pedido para olharmos para o céu, onde Jesus está sentado à destra majestade no alto, em um templo não feito por mãos, se espera que ele interceda ali sobre sua confissão. Quanto mais devemos nós ignorar nossos sintomas e mais uma vez olhar para sua santa promessa. Oh, que coisa, quando vemos Deus em cena. Agora encontramos que Jonas, eles disseram que aquela baleia o carregou por 3 dias e noites. Ele passou no vento daquela baleia, tinha oxigênio, creio que muito pouco, para ele respirar ali no barriga dela, por 3 dias e noite. O carregou por todas as partes ali no fundo do mar, por todos os lados. E eles foram. E agora o povo de Nínive havia se tornado como é o resto do mundo agora, idólatra. Veja, tudo na Bíblia tem um sentido, um significado, um porquê.
Tudo em nossas vidas é da mesma forma. Deus permite, está escrito lá em Romanos 8, 28, é para o bem nosso. Aquilo era para o bem de Jonas? Sim. Vamos ler a história. O grande mundo comercial deles, a indústria deles era a pesca, o povo ninivita. E todos os homens pescavam, e eles adoravam ídolos. E o ídolo que eles adoravam era a baleia, era o deus do mar, que os ninivitas adoravam. E um dia, ei glória, um dia mais ou menos às 11 horas, enquanto estavam todos eles ali pescando, os pescadores, né? Eis que apareceu o Deus deles no mar. Baleiona lá na praia, aparece lá. É o nosso Deus, era o ídolo deles, né? Deus trabalha de acordo com suas leis. Se fosse um jacaré, eles não iam adorar, mas era a baleia, eles iam adorar. E o desejo de Deus era Jonas converter os ninivitas, e aquilo não podia voltar atrás vazia. A palavra de Deus não volta vazia, tinha que cumprir. Passou 3 dias na barriga da baleia, tudo, mas aquilo não anulou o programa de Deus. Enquanto estavam todos eles ali pescando, eis que aparece o Deus deles no mar, a baleia, e esticou sua língua, esticou sua linguana lá na praia, e o profeta que estava na barriga dela saiu andando pela prancha. A língua da baleia se serviu como prancha. Ela vomitou o profeta lá na praia. O profeta saiu andando na prancha da língua dela e foi vomitado lá na praia junto dos pescadores. Não é de se admirar que eles tenham se arrependido ao ver aquilo. Disse: nosso Deus, a baleia, vomitou esse homem, então tudo que esse homem falar vem de Deus, porque o nosso santo vomitou aqui, então esse santo trouxe esse homem para dar um recado de Deus para nós. Tinha ou não tinha um propósito de Deus de fazer a baleia engolir a Jonas? Vem, ali havia um sinal, aquele era um sinal. O que era a voz? Qual era a voz? Rapaz, veja aqui o que posso fazer. Não mude isto de ordem. E ali os ninivitas todos pararam para ouvir a Jonas, e todos foram convertidos, porque esta foi a maneira de Deus converter os ninivitas. Deus tem suas maneiras. Deixa Deus cumprir sua palavra em nossos corações. Agora os rapazes passaram agora há pouco aqui no companheirismo esta mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus, primeira parte, parágrafo 61 ao 67. A Bíblia, ela tem os seus cumprimentos, e a quem Deus enviar para cumprir aquilo que está prometido nela. Você não pode passar por cima. O profeta disse aqui na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, ele fala uma coisa tremenda aqui. Há 3 deveres nas Escrituras, parágrafo 72. Há 3 deveres nas Escrituras, há 3 coisas nas Escrituras que não podemos passar por cima. Em usar a palavra de Deus, há 3 coisas que você não deve fazer. Vamos ver? Agora vamos estudá-la nos próximos 10 minutos. 3 coisas que você não deve fazer. Primeira, você não deve interpretar mal a palavra. Bem, a segunda, você não deve aplicar a palavra de uma maneira má, fora do tempo. Terceiro, você não deve interpretá-la de uma maneira errônea. Deixa ela interpretar por si própria. O que cumpre uma profecia é a interpretação dela. E o profeta, nós vimos agora há pouco, com o dom que ele tinha de profeta,
quando aqueles irmãos convidaram para ir evangelizar os judeus lá na Palestina. Aqui na mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus, primeira parte, parágrafo 61, ele disse: irmão, em Estocolmo, o irmão Petrus lhes enviou ali 1 milhão de Novos Testamentos. Petrus era um milionário. E quando os receberam, começaram a ler. Os judeus receberam, começaram a ler. Eles disseram: bem, se este é o Messias, vamos vê-lo fazer o sinal de um profeta e nós creremos nele. Aí o irmão Petrus, vendo aquilo que os judeus tinham falado, disse: então agora tá fácil, eu conheço o William Branham, vou levar ele lá, e o William Branham faz sinal de profeta, eles vão converter todo mundo agora, os judeus. E chegou e propôs ao irmão Branham de levar ele lá. Quando eles falaram com o irmão Branham, profeta irmão Branham, naquela hora, assaltado por aquele convite, porque às vezes tem convite que pega nós assim de surpresa, que você nem pensa para responder, confiado no hábito do dia a dia que você tem, às vezes você aceita certos convites que até está fora da vontade de Deus, depois é que você vai refletir e dizer: não é para mim isso não. Mas veja, o profeta, quando ouviu isso aí, ele chegou até a usar a palavra assim, disse para: que canja para meu ministério, sinais proféticos é o que mais acontece no meu ministério. Isso é uma canja para mim, eu vou lá sim, vai ser uma bênção, vai ser a hora de nós converter os judeus todos. Que canja para o meu ministério. E eu estava a 2 horas dos portões de Jerusalém, já estava no Cairo, lá no Egito, para entrar. E eu estava no Cairo, do Egito. E eu estava andando por ali, no aeroporto do Egito, e o Espírito Santo disse: não vá agora. Veja como é bom ter o Espírito Santo. O Espírito Santo não foi dado para nos levar a fazer espetáculo público. O Espírito Santo nos foi dado para seguir a vontade perfeita de Deus, para fazer somente o que agrada a Deus. E se você, como o irmão Branham, tinha o Espírito Santo e era fiel ao Espírito Santo, você vai só fazer aquilo que agrada o Espírito Santo. Quando disse vai, você vai. Quando disse não vai, você não vai. Então o profeta estava indo já com aquela disposição toda, porque ele conhecia seu ministério, sabia que havia sinais proféticos, que seguia seu ministério. Ele disse: eu vou, para mim isso é canja. Mas enquanto ele desceu ali no Egito, no aeroporto do Cairo, capital do Egito, o Espírito Santo cercou. Por que o Espírito Santo não corrigiu ele lá no início da viagem, lá nos Estados Unidos? Mas é o Espírito Santo da corda. A mãe do irmão Branham tinha esse ditado: dê corda para a vaca, que ela por si se enforca sozinha. Deixou ele ir até no Cairo, do Egito, e disse: não vá agora. E eu pensei: é apenas minha imaginação, falando consigo mesmo. Minha passagem realmente está comprada. Estou em meu caminho, seu caminho. Nem sempre o caminho que você está é o seu caminho de verdade. É o caminho que Deus gostaria que você estivesse. Nem sempre. Eu estou no meu caminho, como que em outras palavras, no caminho de Deus. Não, às vezes você está no seu caminho, não no caminho de Deus. Realmente ele falou certo: estou no meu caminho, está no caminho dele, mas não no de Deus. Viu? Nós devemos vigiar isso. Senhor, o que eu vou fazer te agrada? É parte do Evangelho? É o seu caminho? Ou é o meu caminho? Ou é a minha vontade própria? Não é? Estou em meu caminho, o homem está ali para me encontrar, e o grupo todo, escolas e assim por diante, já está tudo alugado lá o prédio. E eu andei um pouquinho mais adiante, o Espírito disse: não vá. Coisa boa, irmão, é ser sensível ao Espírito Santo. Nós, ao obedecer o Espírito Santo, nos livraremos de casamentos errados. Depois você vai chorar amargamente: por que eu fui dar esse passo? Mas foi culpa sua, você que quis, foi decisão sua, livre-arbítrio seu. Negócios errados, mudanças erradas.
Viu? Se ouvirmos a voz do Espírito Santo, livraremos de tantas coisas erradas, que depois nos custará preços caríssimos. E planta na carne, colhe na carne. Veja, eu pensei, o homem está ali me esperando para me encontrar, e eu andei um pouco adiante, o Espírito disse, não vá, você não vá. E eu voltei para o agente de passagem e eu disse, por favor, cancele essa passagem, eu quero subir até Atenas, Grécia, para as colinas de Marte. E ele disse, bem, sua passagem diz que é para Jerusalém, Senhor. Eu disse, eu quero ir agora para Atenas, em vez de ir para Jerusalém. O Espírito Santo está esperando, não é chegada aquela hora ainda. Isso simplesmente não está certo. Em outras palavras, ele falando consigo mesmo, isso não é para você, William Branham. Isto é para Apocalipse 11, é para as duas testemunhas, é para Moisés e Elias. Não é para você sozinho, não. Não é porque você tem o dom profético que você vai lá, o ministério seu é para gentil e judeu. Não, seu é só para os gentios. Para os judeus, é Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. São os dois, as duas oliveiras de Zacarias. Irmão Branham voltou chorando, dizendo, perdoa-me, perdoa-me, perdoa-me. Porque depois ele foi ler a Bíblia em Apocalipse 11 e viu que realmente era dois, era Moisés e Elias. Lá está o retrato escrito dos dois que vão converter os judeus, que são Moisés e Elias. Ele disse, eu estou sendo um louco, um precipitado. Aí vem, irmãos, nós colhemos o que dessa história? Aí vem a coisa, uma coisa é o Espírito Santo te usar. Preste bem atenção, principalmente vocês, evangelistas, pregadores. Uma coisa é o Espírito Santo te usar, e outra coisa é você usar o Espírito Santo. O irmão Branham ali queria usar, o homem William Branham, ele mesmo está contando sua falha, era uma falha dele. Ele queria usar o Espírito Santo para ir salvar os judeus. Ali era ele, por vontade própria, querendo usar o Espírito Santo por causa dos dons que ele tinha. Mas não era para ele, aquilo era para Moisés e Elias, ainda depois do rapto da noiva, que eles vão descer para pregar para os judeus. Assim está escrito na Bíblia. Mas como ele voltou atrás, o próprio Jesus às vezes foi tentado a desobedecer o Espírito Santo, chegou até a orar, passa de mim esse cálice. Mas quando ele acordou, voltou atrás, disse, não, Senhor, não cumpra a minha, mas a tua vontade, deixa eu tomar o cálice. Ele consertou a coisa, assim foi o irmão Branham ali. Eu vou, isso é canja. Mas quando o Espírito Santo tocou nele, ele disse, não é para mim, não é para mim, é para Moisés e Elias. Oxalá termos esta sensibilidade, a sensibilidade do Espírito Santo de Deus em nós, nos animará no que é correto e nos desanimará no que é incorreto. É correto você desenvolver um complexo mal contra o A, o B ou o C? Está errado. É correto falar da vida alheia? Está errado. Então o Espírito Santo veio para nos convencer de nossos pecados e nos fazer prisioneiros da sua vontade. Se o irmão Branham não fosse prisioneiro do Espírito Santo, ele tinha ido para Israel e feito lá uma campanha tremenda, e Deus abençoaria, porque Deus abençoa, a bênção é de graça. A prostituta é curada, o ladrão é curado, basta ter fé. Basta ter fé. Mas estava fora da hora, era colocar a Bíblia fora do tempo. O
tempo era para os gentios, não para os judeus. O tempo do judeu ainda está por vir, a noiva tem que subir primeiro. Então aí está como colocar a Bíblia em ordem, como não atropelarmos a Bíblia. Nós pregamos ontem em Taguatinga sobre isto. Andar na ordem do Espírito, não atropelar o Espírito Santo, não fazer coisas que ferem o Espírito Santo. Única coisa, alfabeto que Deus deu para os seus filhos é esse: obedecer. É o alfabeto do cristão. Mas veja, a Bíblia é o nosso mapa rodoviário. A Bíblia é nosso guia. Agora olha aqui, vamos crer na Bíblia. O que está escrito na Bíblia quando estamos doentes? São Tiago, capítulo 4, cadê Tiago? São Tiago, capítulo 4, capítulo 5, desculpe, verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé, fé de cá e fé de lá, salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Até pecado é perdoado pelo poder da oração. Só isso? Marcos 16. Bíblia. Marcos 16. Marcos 16, verso 15. Disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, falando dos seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Amém. Pregai, não uma mentira, mas pregai o Evangelho. O que quer dizer Evangelho? Boas novas, que vem de Deus. A toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso é problema deles. Seu dever é pregar. E fazendo isso com sinceridade, estes sinais seguirão aos que crerem. Não importa se eu oro hoje para 500 e amanhã os 500 amanhecem mortos. Não, isso é para quem crê. Sinais seguirão não aos incrédulos, mas aos crentes que crê. Aquela irmã, por ser muito amiga do profeta, por isso que é um perigo você ser muito amigo do pregador. Liberdade tira de você a fé. Muita amiga do profeta, da família do profeta, o irmão Brano orando para aquela mulher que era uma prostituta ali na frente, ele pediu para a igreja: feche os olhos, feche os olhos. E ele orou, repreendeu aquele espírito daquela prostituta, e uma irmã lá no fundo da igreja disse: não, Bíblia está mandando fechar os olhos, mas é os irmãos, eu não, eu sou amicíssima da esposa dele, a irmã Meda, eu sou lá dentro da casa dele, eu não preciso fechar os olhos não. Está mandando é os irmãos, eu não, eu sou dentro da casa dele. Aqui não tem exceção. Aqui é grego, troiano, todos nós somos um em Cristo. E não fechou os olhos. O espírito saiu daquela prostituta e entrou nela, que estava com os olhos abertos. E por 14 anos, desde aquele dia, ela começou a trair o marido. Se tornou uma mulher de dupla personalidade. Uma hora era fiel, outra hora traiu o marido. Por não ter reverência na casa de Deus, por não ter respeito. Fecha os olhos, fecha os olhos. Abre os olhos, abre os olhos. Porque tem espíritos. Se ele mandou fechar para evitar de pegar espíritos. A pessoa que pega espíritos nessas horas. Então ele disse: esses sinais seguirão aos que crerem. Então, isso descansa o pregador.
O pregador não tem que estar preocupado. Oh, eu orei para a Tiburtina e ela não foi curada. Porque ela não teve suficiente fé para crer. Você não é culpado disso. Orei para o Felisberto, ele não foi curado, está pior, ela está morrendo. E olha lá a notícia, está morrendo. Não, você não tem que ficar preocupado. Seu dever é pregar o Evangelho. Isso é a Bíblia que está dizendo. O puro Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão a quem? Os crentes. É para quem crê. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão até em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, se houver fé com reciprocidade, de lá para cá e daqui para lá. Isso é a Bíblia. E Isaías 53, ele levou sobre si nossas doenças, nossas dores. Então a Bíblia é tudo que nós precisamos. Qualquer coisa que você precisar na vida, nós temos aí o doutor Vigílio. Cadê ele? Não veio, né? À tarde, ele vai embora mais cedo. Doutor Vigílio, ele tem um livrão, aqueles livrão dos raizeiros. Só que eu não gosto de chamar ele de raizeiro, não. Ele é doutor, viu? Ele é doutor. Então ele tem aquele livrão antigo que faz dor de barriga, ele vai lá no livrão barriga, e tem lá raiz disso, raiz daquilo outro, e faz o chazão, toma, para sarar. Dor na coluna, vai lá no livrão, raiz, casca de jatobá, casca disso, daquilo, vai encurtir e sara. Os livros, e isso tem sentido, a natureza traz de si subsídios para trazer cura para o físico. Mas nós temos o nosso livrão. Está com dor de vício, de prostituir, vamos lá no livrão. Mateus capítulo 6, aquele homem que olhava para a mulher e cobiçar já adulterou, e os adultos não entram no reino do céu. Aí se ajoelha e diz: Senhor, arranca isso de mim no nome de Jesus, eu quero ser salvo. Remédio de Deus, tire isso de você. Você está fumando? Vai na Bíblia, a Bíblia diz: nem os fumantes, os viciados entrarão no reino do céu. Aí se ajoelha e diz: Senhor, eu não quero perder o reino do céu, arranque esse vício de mim, eu quero ter nojo de cigarro. E Deus te dará nojo, se você orar com fé, Deus te dá. Então a Bíblia tem receita para tudo que nós precisamos. Tem receita para tudo. Você está com o espírito errado de estar vendo televisão, pornografia na internet, coisa assim? Olha na Bíblia. A Bíblia diz que os olhos de Deus tudo vê. Vê você assistindo aquela pornografia. Já pensou Deus te olhando assim, você vendo aquela pornografia na internet? Deus ficaria satisfeito? Aí você diz: Deus, eu sei que eu estou te entristecendo, porque a Bíblia diz que os olhos de Deus tudo vê. Senhor, tire isso de mim, tire isso de mim, tire isso de mim. E entra em desespero, e Deus por misericórdia tira. A Bíblia é o tônico de Deus. A Bíblia é o lombrigueiro de Deus. Eu lembro quando eu era menino, minha mãe, a gente anêmico, amarelo, minha mãe tacava lombrigueiro em nós para matar lombriga. Era óleo de rícino, era tanta coisa ruim, e matava mesmo. No dia seguinte a gente expelia a lombrigona assim, ó, fora, porque aqueles lombrigueiros matavam. E esse lombrigueiro aqui, chamado palavra de Deus, mata espírito, mata demônio, mata vício, mata maneiras erradas. Basta tirá-lo da letra e colocar em nossos corações. Receberemos uma libertação total. Tire da letra, ponha no coração, e ela fará efeito em sua vida, em nossas vidas. Cante, irmãs, Bíblia. Enquanto você canta, eu quero orar por alguém que crê
que a Bíblia é a sua saúde. Não a letra em si, mas o Espírito que está por detrás da letra da Bíblia. Ela traz saúde para este corpo doentio que está em você. A Bíblia é a saúde para seu corpo, para seu espírito, para sua alma. Bíblia. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, viemos aqui para ser abençoado, ó Deus, e nós temos recebido isso do Senhor. Ó Deus, estamos voltando para os nossos lares, Senhor, com os nossos corações alegres, nossas almas foi alimentada. Deus amado, queremos permanecer com essa palavra, Senhor. Meu Deus, sempre tirando as nossas dúvidas, nos enchendo de sabedoria e nos permitindo dar mais um passo no caminho da glória. Deus amado, abençoa, meu Pai, a cada um daqueles que tem ouvido essa palavra nessa noite, dando mais força, mais ânimo, mais sabedoria e nos encorajando a acabar de chegar, ó Pai. Estamos já bem no fim, Senhor, dando os últimos passos, já estamos sentindo o cheiro da glória, Senhor. Ó Deus, é isto que alimenta a nossa alma. É porque está escrito na palavra do Senhor, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, leva cada um de nós de volta ao nosso lar, Senhor. Ó Deus, e nos guarda, nos proteja, não deixa que o diabo venha tirar isso de nós. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te agradecemos por estas horas tão gloriosas que passamos na sua presença. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém.